Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, revivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, revivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Saudamos a você com a preciosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a esse momento de estudo bíblico, de adoração a Deus. Nós temos estudado o livro de Salmos, vários cânticos de louvor a Deus nós encontramos neste salmo. Falaremos com Deus em oração e logo em seguida retornaremos para nos alimentar do texto bíblico do livro de Salmos, número 18. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai. Rendemos graças ao Senhor, de eternidade a eternidade Tu és Deus, e tens sido o refúgio do Teu povo em todo o tempo. Nós Te agradecemos porque no Senhor está a fonte de toda a sabedoria para viver.
a sabedoria que nós precisamos em nossas ações, em nossos passos, em nosso caminhar diário. Pedimos ao Senhor que prepare os nossos corações para que possamos receber o ensino da Tua Palavra e sermos alimentados, dirigidos conforme os preceitos santos do Senhor. Pai, abençoe cada irmão, cada amigo, que estes momentos possam significar aprendizado, refrigério espiritual na vida de cada um. Aqueles que passam por tribulações, que o Senhor os abençoe, trazendo refrigério às suas vidas. Que a Tua proteção seja com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Logo após o nosso momento de cântico de louvor, retornaremos para a leitura do livro de Salmos, número 18, verso 4 em diante. Seguro estou nos braços
livro de Salmos 18, versículo 4 a 6. Embora nós vamos trabalhar todo este salmo a partir do verso 4, é um salmo que conta com 50 versos. Entretanto, nós vamos ler apenas dos versos 4 ao 6. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Este salmo foi escrito por Davi. Ele escreveu já na parte final de sua vida. Este salmo está registrado também no segundo livro de Samuel, capítulo 22. Este salmo, conforme nós já vimos no estudo bíblico da última semana, quando nós apresentamos a exposição dos versos 1 a 3, este salmo nos mostra Davi lidando muito bem com duas situações que geralmente as pessoas têm muita dificuldade em lidar. Ele lidou muito bem com a amargura e com a vaidade. Já caminhando para a parte final de sua vida, havia em Davi motivos para se mostrar amargurado, porque durante 20 anos ele andou fugitivo, ele perdeu parte da sua vida. Entretanto, ele não se mostrou amargurado. Ele apresentou gratidão e louvou ao Senhor. Davi teve também a experiência de muitas conquistas, de muitas bênçãos e de muitas vitórias na sua vida, o que poderia gerar a vaidade. Entretanto, ele não se mostra vaidoso. O seu coração transborda de gratidão e ele louva a Deus. A partir do verso 4, Davi apresenta algumas obras que Deus realizou na vida dele. Ele expressa esta gratidão mediante o seu testemunho pessoal de louvor diante de Deus. Isso é inspirativo para todos nós, para que possamos trazer em nossos corações e em nossos lábios testemunhos de louvores a Deus, olhando o passado não com amargura e não com vaidade, mas olhando o passado com gratidão e apresentando louvor ao Senhor, porque afinal nós reconhecemos a procedência de toda direção, de toda graça, de todo sustento e de toda bênção nas nossas vidas. Queremos então convidá-lo ao estudo deste salmo, pensando a respeito do testemunho de celebração a Deus. O testemunho que Davi apresenta celebrando louvores ao Senhor, que nos inspire também a olharmos a vida deste mesmo ângulo, com gratidão e oferecendo louvores ao Senhor. De repente você anda aí meio amargurado, com alguma situação que ele contrariou, com algum cansaço que você está vivendo. Ou quem sabe, você já alcançou muitas vitórias na vida e tem deixado estas vitórias produzirem certa vaidade em seu coração. É momento de, com humildade, com fé, se colocar diante do Senhor e observar a procedência das bênçãos de Deus e, a exemplo de Davi, deixar a gratidão transbordar no seu coração em forma de cântico, em forma de louvor a Deus. Nós temos aqui, dos versos 4 ao 15, a celebração das manifestações divinas. Davi
celebra a Deus ao observar as diversas manifestações ou teofanias de Deus. Inicialmente, ele afirmou que se achou cercado por laços de morte. Davi se viu, em dado momento na sua vida, cercado por laços de morte. Certamente ele se referia às perseguições procedentes de Saul, que queria a todo custo tirar a vida de Davi, e Davi andou fugitivo. Possivelmente ele estivesse se referindo também ao próprio filho Absalão, que o perseguiu e queria matá-lo. Ou talvez ele estivesse se referindo também às várias guerras e inimigos que se levantaram nestas guerras querendo tirar-lhe a vida. Então ele disse que se viu cercado por laços de morte. Há muitas pessoas que, mesmo não se vendo ameaçadas pela morte física, estão vendo a morte de sonhos. Estão vendo a alegria morrer, a esperança morrer. Cercado por laços de morte, Davi afirma que clamou, que gritou por socorro, clamou a Deus. E essa é uma porta aberta que situação nenhuma, que nenhum laço de morte pode nos impedir de fazer uso da oração e de buscarmos o Senhor, que em todo tempo pode ser encontrado por aqueles que confiam e que o buscam em oração. O apóstolo Paulo, diante das perseguições sofridas e muitas vezes preso, ele se colocava em oração, na certeza de que, embora retido na prisão, o caminho da oração estava aberto, não estava preso, e ele poderia achegar-se à presença de Deus. Se você se vê cercado por laços de morte, saiba que o caminho da oração está aberto. Você pode buscar a Deus. Você pode, a exemplo de Davi, gritar por socorro. E Davi afirma que o Senhor, do seu santo templo, o ouviu e o socorreu. Estaria Davi se referindo ao tabernáculo em Jerusalém como templo de Deus, onde o Senhor se manifestava? Ou estaria ele se referindo à glória onde está o Senhor? Importa sabermos que o Senhor ouviu o clamor de Davi. E Davi afirma que o Senhor se manifestou de uma maneira poderosa. Ele fala das teofanias divinas, que o Senhor se manifestou em terremoto, em relâmpago, em trovões, em raios. Será que Davi está se referindo a manifestações onde ele de fato presenciou estes acontecimentos? Ou será que ele usa aqui uma linguagem poética, relembrando a maneira como Deus libertou o seu povo do Egito de uma forma miraculosa e mostrou a sua presença mediante terremotos, raios, trovões lá no Sinai, quando ele falou a Moisés? Não sabemos se Davi usa aqui uma linguagem simbólica ou literal, mas sabemos com certeza que Davi experimentou o livramento de Deus na sua vida. E sabemos também com certeza que Davi trazia no coração a convicção das obras portentosas e libertadoras de Deus na vida do seu povo.
Talvez você possa perguntar: o Senhor nosso Deus é o Deus que age em manifestações extraordinárias assim nas nossas vidas também? Será que nós podemos clamar por socorro e o Senhor virá a nós para nos socorrer? Sim, nós também podemos e devemos celebrar as manifestações gloriosas do Senhor. Nós devemos olhar a nossa vida. Nós que cremos no Evangelho de Jesus, que cremos na direção do Espírito Santo, podemos olhar as nossas vidas e dizer: Deus veio ao meu socorro de maneira miraculosa, com manifestações extraordinárias, porque o Filho de Deus se fez homem e habitou na terra, porque o Espírito Santo foi enviado a este mundo. Nós celebramos as manifestações gloriosas de Deus em nossas vidas, e nós temos experimentado estas dádivas e os livramentos do Senhor em nossos corações, em nossas vidas, exatamente porque Deus é o Deus que se manifesta gloriosamente na vida do seu povo. Mas o salmista segue em seu testemunho de celebração a Deus, nos mostrando, a partir do verso de número 16, ele passa a nos mostrar a celebração pela fidelidade pactual. Davi celebra louvores a Deus porque percebe que Deus o socorreu, porque Deus é fiel no seu pacto com o seu povo. Por isso Deus ouviu o seu clamor. Por causa desta graça infinita e maravilhosa do Senhor, Davi afirmou que Deus considerou a sua justiça, a sua pureza, a permanência nos caminhos do Senhor, o compromisso com os preceitos do Senhor. Deus considerou a sua integridade. E Davi afirma que o Senhor lhe retribuiu com bondade, com pureza, com salvação. Quando Davi falou que agiu com justiça, com integridade, andando nos caminhos do Senhor, guardando os preceitos do Senhor, será que Davi queria exaltar a sua fidelidade? Não, Davi queria exaltar a fidelidade pactual de Deus. Deus considerou Davi como um filho da aliança, que andou em integridade nesta aliança, e Deus o abençoou, o livrando dos perigos que ele viveu, porque se tratava de um filho da aliança. Ora, aqueles que estão em Cristo Jesus estão na aliança do Senhor, e Deus olha para eles de maneira especial, e Deus os trata especialmente em sua graça, em sua bondade e em seu poder. Isso significa que nós precisamos de atenção em dois aspectos. Primeiro, andarmos como filhos da aliança. Sabermos que Deus estabeleceu sua graça salvadora mediante Jesus e respondermos a isto em fé, em obediência, em sinceridade, andando com o Senhor, obedecendo ao Senhor e ao mesmo tempo lembrando que Deus em sua graça cuida dos filhos da aliança. Por isso, não vamos deixar as dúvidas nos enfraquecerem, não vamos deixar os temores nos assustarem, não vamos deixar as ambições do mundo nos atraírem. Vamos caminhar como filhos da aliança diante do Senhor, celebrando a Deus pela fidelidade de Deus em sua aliança, cuidando do seu povo, protegendo o seu povo, salvando o seu povo e ouvindo o clamor do seu povo. Mas este salmo, nos versos finais, nos apresentam uma celebração
aquele que nos equipa para lutas. Portanto, Davi celebrou ao Senhor, entendendo que Deus é quem nos equipa, quem nos prepara para as lutas. Davi não se mostrou passivo. Davi não se apresentou como espectador, como alguém que se assenta em uma poltrona para assistir ao filme das ações de Deus. Não. Davi se apresenta como um protagonista dentre os servos do Senhor, equipado pelo Senhor para a sua jornada de fé, para o cumprimento de seus compromissos diante do Senhor. E Davi descreve aqui, dizendo que Deus o revestiu de forças. As forças de Davi diante de perseguições, as forças de Davi diante das lutas, as forças de Davi exercendo o reinado, as forças de Davi em suas composições. Ele sabia a procedência destas forças. Estas forças vinham de Deus. Não podemos ignorar este fato, porque muitas vezes na vida nós podemos nos achar enfraquecidos. As várias situações da nossa vida podem nos fragilizar e podem gerar um certo desânimo, mas lembremos, o Senhor nos equipa. Deus nos reveste de forças, como revestiu Davi. Ele diz que Deus lhe deu a ligeireza das corças. Quantas vezes Davi andou fugitivo? Quando nós lemos a história bíblica, parece que Saul estava prestes a alcançar Davi, mas não alcançava Davi, porque Deus lhe deu a ligeireza das corças. Que possamos fazer uso desta ligeireza para corrermos para os braços do Senhor. Que possamos fazer uso desta ligeireza para nos afastarmos do mal. Que possamos fazer uso desta ligeireza para servir ao Senhor em seu reino. Davi afirma também que Deus lhe deu o escudo da salvação. O escudo se colocava era uma arma defensiva entre o agressor e o agredido. Portanto, o Senhor estava protegendo Davi em todas as batalhas. Falamos outro dia que o Senhor Jesus se colocou como nosso escudo ao se colocar entre nós pecadores e a justiça divina, de forma que nós não sejamos atingidos. Você pode se sentir ameaçado por muitas situações. Confie em Deus como seu escudo, que se interpõe entre você e o mal que tenta atingi-lo. Confiamos nesta direção eterna, soberana, que procede do Senhor. Davi diz que Deus pôs em fuga os seus adversários e ele diz: e eu os exterminei. Davi, como vimos no princípio, não ficou passivo nesta luta. Deus lutou por ele, mas ele agiu nesta luta sendo equipado por Deus e exterminando os adversários. Portanto, Davi não se viu sem ferramentas na sua luta. Não se viu destituído de forças em sua luta. Deus o equipou, Deus o preparou. E ele louvou a Deus por isso, olhando o seu passado e percebendo a maneira como Deus o assistiu, dirigiu, fortaleceu, protegeu e o equipou. Ele louva a Deus por isso. Pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem muito a ver, porque Deus nos equipa. Deus nos equipa com a presença do Espírito Santo para o testemunho do Evangelho. Deus nos equipa com
as armas necessárias para a batalha, a palavra de Deus, a oração, o exercício da fé, o uso dos meios de graça para nos fortalecer e nos renovar. Não é aí, diante da televisão, que você vai ser equipado para as lutas, mas é na palavra de Deus. Não é usando a sua força humana que você vai vencer as lutas, mas é usando a força espiritual. Davi celebrou, louvando a Deus, apresentando aqui o seu testemunho, a sua experiência, a sua história de alguém que foi dirigido pelo poder de Deus, alguém que celebrou a Deus diante das muitas manifestações divinas na sua vida, na sua história, pela fidelidade pactual do Senhor e porque Deus o equipou para as lutas. Você pode olhar o seu passado, renunciar qualquer traço de amargura, lançar fora qualquer aspecto de vaidade, olhar para Deus, transbordar o seu coração em gratidão por meio do louvor ao Senhor, reconhecendo, são muitas as manifestações divinas na história. Eu participo destas manifestações divinas. Deus tem se revelado fiel ao seu pacto, por isso Ele ouve as minhas orações, por isso Ele me socorre nas minhas aflições. O Senhor me equipa para a minha luta no dia a dia, minha luta junto à família, minha luta no trabalho, minha luta na vida cristã. Existe um amparo porque Deus me equipa pelo Espírito Santo de maneira especial. Que Deus abençoe e que a gratidão seja marca presente nas nossas vidas e que esta gratidão se mostre por meio do louvor ao Senhor e que a nossa vida seja vida marcada por testemunhos de louvor, de cânticos na presença do Senhor, a exemplo de Davi na parte final de sua vida. Pai, nós muito agradecemos, celebramos louvores ao Senhor, porque és o Deus das manifestações gloriosas, especialmente a manifestação salvadora por meio de Jesus, regeneradora pelo Espírito Santo. Agradecemos a Ti que tem exercido fidelidade no seu pacto, cuidando do Teu povo, dirigindo o Teu povo, protegendo e sustentando o Teu povo, nos equipando para as nossas lutas diárias, para finalmente receber na glória este povo, chamado para ser povo do Senhor. Ajuda-nos na nossa marcha por este mundo, caminharmos celebrando louvores a Ti, Senhor. Conceda gratidão a cada um de nós. Liberta-nos de amarguras e de vaidades e que a gratidão transborde em nossas almas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.